Bom dia, graça, paz e bênção. Que o Senhor derrame tudo isso sobre nossas vidas. Glória a Deus, Ele tem derramado, né? Deus tem derramado graça e paz na nossa vida. O dia que aceitamos Jesus, a graça se manifesta poderosa e nos arranca das mãos de Satanás. E depois Ele vai fazendo uma obra linda. A gente, como eu era uma pessoa que estava lá perdido na bebida, e ele pega e arranca o vício e faz a obra. E faz uma conversão, faz uma limpeza, deixa a gente nova vida mesmo. Então, em nome de Jesus, eu quero te apresentar uma outra história hoje. Não a minha. A história de um homem que, desde o ventre da mãe, era coxo. Ele estava na porta do templo. Está registrado em Atos capítulo 3. 3 de Atos. Está lá, e Pedro e João estavam indo para o templo, para a hora da oração. Interessante que hoje as igrejas não têm mais a hora da oração. E eu falei nesse novo campo missionário que Deus está nos dando para trabalhar. Eu disse para os irmãos, eu vou ter lá a hora da oração, a hora do Pai Nosso. Agora posso divulgar, porque já está sacramentado. Hoje vamos ter o nosso segundo encontro, glória a Deus. Então, eles estavam indo para a hora da oração, lá no templo. Tem um encontro de oração, coisa mais gostosa. As pessoas não gostam muito de orar. Sabe que elas gostam de ir lá nos espetáculos. Você vê um cantor que tem uma fama aí, né? Enche de gente. Pagam até ingresso caro, mas vão. Deixa isso para lá, porque aqui tem uma outra história que é muito melhor para se ouvir. E diz que eles estavam entrando no templo e ele disse para Pedro e João, me deem uma esmola. Estendeu a mão e pediu esmola. Mas veja, a gente lendo aqui e descobre que ele estava de cabeça baixa, só a mão estendida. E aí Pedro, juntamente com João, falam para ele, escuta, olha para nós. E ele fitou os olhos neles. E ele disse, agora vem alguma coisa. E foi a maior oferta que ele recebeu, o maior presente. Foi a graça de Deus que invadiu a vida daquele homem. Transformou completamente. Aleluia. Olha só, ele diz, olha para nós, esperando receber, ele diz no versículo, Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Ei, eu quero perguntar para você uma coisa. O que é que a gente tem dado para as pessoas? Ao nosso redor existem muitas pessoas esperando algo de nós. O que temos dado para estas pessoas? Pare um pouco e pense sobre isto. Mas eu quero fazer uma advertência. A gente só dá para o outro ou para o outrem aquilo que a gente tem. O que eu tenho, eu te dou. O que nós temos, nós te damos. Não tinha dinheiro, mas tinha uma coisa muito melhor. Tinha algo melhor. A graça salvadora, a graça curadora do Senhor que estava neles. Marcos diz que o Senhor Jesus, lá no último capítulo, os últimos versículos, e vocês vão levar essa semente, essa palavra, e vocês vão fazer as obras. E tenham ousadia e coloquem as mãos e curem os enfermos. Expulsem demônios. E se vocês derem uma coisa mortífera para vocês beberem, não deem, vocês não vão sofrer dano nenhum. Havia uma unção impregnada a partir do batismo
batismo do Espírito Santo, que ninguém tirava a autoridade deles. Que coisa fantástica isso, né? E a palavra que eles tinham ouvido e aprendido do grande mestre e do Senhor e Salvador Jesus Cristo estava dentro deles. O que eles tinham dentro deles? Unção do Senhor, a palavra do Senhor, a graça do Senhor que salva, que cura, que transforma. Uma pergunta: o que é que tem dentro de sua vida, de minha vida, da nossa vida? O que é que temos aqui para oferecer? Pense um pouco. O que é que temos? Até que ponto faz parte da nossa vida aquilo que Jesus nos dá? Até que ponto faz parte da nossa vida a graça, o amor, o perdão, a salvação, a paz, a benignidade, a bondade, que são as características do fruto que é gerado dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus? O que sai da nossa boca? Que palavra nós produzimos e passamos, transmitimos? Ah, meu amado, é muito interessante isso. E diz que então ele foi curado. Pedro tomou pela mão e disse: levanta-te, e se firmaram os artrelhos e as juntas, e ele ficou fortalecido e começou a saltar, dando glórias a Deus. Imagina, do ventre da mãe, lá, embrionário, já com esta deficiência. Mas eis que vêm duas pessoas que estão cheias daquilo que aprenderam, daquilo que receberam da parte de Deus. E elas chegam e contam. Demorei um pouco a dormir ontem de noite, ouvindo louvores. E quando eu desliguei para poder dormir logo, porque senão eu fico cantando junto, ouvindo, mas eu queria dormir, já era meia-noite. Eu desliguei. Mas quando desliguei, comecei a pensar: o que é que a gente, como filho do Senhor Jesus, do Senhor Deus, munido pelo Espírito Santo, que nós somos munidos por Ele, que temos a presença dEle, estamos fazendo para Deus? E eu comecei a pensar. Eu lembro de quando nós éramos jovens, eu lembro de quando eu estava trabalhando como seminarista no Rio de Janeiro, e nós íamos para as favelas, eu e minha esposa, domingos de tarde, a favela do Campinho, lá do lado de Jacarepaguá, perto de onde hoje tem aquele autódromo em Jacarepaguá, no Rio. E a gente ia para lá domingo de tarde, debaixo de sol ou de chuva. Ela estava grávida, inclusive, e nós íamos para falar de Jesus no meio daquelas ruelas, e a gente encontrava uma casa que abria, e aí chamávamos com megafone os vizinhos, e as crianças vinham e iam tudo, se abraçavam nela, porque sempre foi muito amorosa, e eu falava de Jesus para os adultos, e a gente obtinha resultados, era 2, 3 que se entregavam a Jesus. Em poucos dias a gente estava lá tendo frutos gostosos. Ei, o que a gente faz hoje? O que a gente faz hoje? O que os jovens estão fazendo hoje, de tarde? E os adultos? Sabe, invertemos tudo. Jesus disse: ide, e a gente está fazendo vinde. Mas não vinde para Jesus, vinde para a igreja. Como se a igreja fosse a tábua de salvação. A igreja é para a reunião, sim. Mas o primeiro passo temos que dar no ir.
E então ouvir, será eficiente. Então eles saíram para orar e Deus os usou. Aleluia. E agora eu quero falar uma outra coisa. Sabe o que aconteceu com eles depois que aquele homem se tornou conhecido e todos reconheceram e disseram, mas é aquele camarada que estava na porta do templo. Ele ainda está fedendo um pouco. Nunca tomava banho. Tinha uma capa que ele já tinha jogado fora. E ele nunca olhava na cara das pessoas, sempre estava de cabeça baixa, porque era assim que a lei exigia. Era um miserável. E agora, um novo homem, convertido, firme, saltando para a glória de Deus. Mas agora, o que eles receberam como pagamento? Hoje as pessoas dizem, faz um voto, paga, e aí você vai ser abençoado com uma cura. Pode fazer voto, mas não fazer negociação com Deus. É tudo de graça. Você recebe, você dê. E aí, sabe o que aconteceu com eles? O pagamento deles qual foi? Se você ler no capítulo 4, se não me engano, os primeiros versículos, deixa eu espiar aqui até. Hoje é um pouco mais esticado porque é sábado, você tem mais tempo, né? Glória a Deus. Eles foram tomados e jogados no... E, versículo 13, lançaram mão deles e os encerraram na prisão. Foi o pagamento. E eles daí nunca mais falaram de Jesus. Eu não vou expor minha vida. Não. Foram mais ainda tomados de ousadia. Tomados de ousadia. E foram. E pregaram. E